meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Capítulo 21, Oriente Médio e conflitos. O Oriente Médio é foco de vários conflitos ligados a diferentes questões, como as crenças religiosas, as territoriais e os embates pelo controle dos recursos naturais, como o petróleo e as fontes de água. Dentre os diferentes enfrentamentos, nós vamos abordar nesse capítulo a questão árabe-israelense, a guerra entre Irã e Iraque, a Guerra do Golfo e, por fim, o pós-11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque, declarando a guerra ao terrorismo, o ato que ficou conhecido como a Guerra ao Terror. A questão entre árabes e israelenses. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o governo alemão de Adolf Hitler promoveu um massacre que dizimou quase 7 milhões de judeus. Esse massacre ficou marcado na história mundial como o Holocausto. Por conta disso, 2 anos após o fim da guerra, em 29 de novembro de 1947, uma reunião com os países membros das Organizações das Nações Unidas, lideradas pelos Estados Unidos, foi fundamental para os acontecimentos futuros envolvendo árabes e judeus. Nesse dia, que ficou conhecido entre o povo palestino como o Dia da Catástrofe, os Estados-membros da ONU, motivados pela causa humanitária e pelos propósitos do movimento sionista, decidiram pela criação de um Estado judeu dentro da região da Palestina. No entanto, algumas situações foram deixadas de lado, já que essa região também é ocupada pela população palestina de origem árabe. O território ocupado com o estabelecimento desse novo país corresponde a 57% da região, enquanto os 43% restantes foram deixados para os palestinos, que por sua vez não tiveram seu Estado reconhecido. Assim, a revolta do povo árabe foi imediata, que se posicionou contra a criação do Estado de Israel, resultando nos primeiros conflitos armados entre árabes e israelenses, dos quais Israel, apoiado por outras nações, saiu vencedor. Com a derrota da guerra de 1948, cerca de 500 mil de palestinos foram obrigados a deixar a terra em que viviam para se refugiar em países vizinhos e também na região conhecida como Faixa de Gaza, que abriga milhões de habitantes. A situação é extremamente complicada, uma vez que acordos de paz não evoluíram para a resolução do conflito, que cada dia ganha novos episódios de violência. Atualmente, os palestinos ocupam a faixa de Gaza e parte da Cisjordânia. Em 2012, após uma série de debates na ONU, o Estado palestino passou a ser reconhecido como um membro observador da organização. No entanto, alguns obstáculos impediram os avanços das negociações de paz. Entre eles, a disputa pelo controle da cidade de Jerusalém, a construção do muro da Cisjordânia, que segrega palestinos e israelenses, a presença de assentamentos judaicos em áreas que seriam dos palestinos, a existência de grupos radicais e a influência e interesses dos Estados Unidos aliados de Israel. A guerra entre o Irã e o Iraque. Em 1980, teve início um dos conflitos mais sangrentos já ocorridos no Oriente Médio. O Iraque, liderado por Saddam Hussein e apoiado pelos Estados Unidos, ele começou uma guerra contra o Irã que durou aproximadamente 8 anos e terminou sem vencedores. No Irã, o líder Mohammad Reza Pahlavi, historicamente aliado dos Estados Unidos, deixou o poder e deu seu lugar ao líder Ayatollah, que cortou relações com os estadunidenses, fazendo um discurso contrário a eles. Vale lembrar que o governo de Khomeini foi pautado no fundamentalismo religioso islâmico. O motivo real da guerra entre iranianos e iraquianos pode ser encontrado nas questões econômicas de localização e estratégia. O Irã tinha posse de territórios com grande potencial na exploração de petróleo. Sendo antes de Khomeini assumir o poder,
um dos principais fornecedores de petróleo dos Estados Unidos. Ao romper as relações com os estadunidenses, ocorreu a aproximação destes com o Iraque de Saddam Hussein, que também tinha interesse na região. Essa situação ela resultou em 8 anos de intensos ataques por parte do Iraque, fortalecido pelo apoio estadunidense, na resistência iraniana, em mais de 1 bilhão de mortos e em um cessar-fogo intermediado pela ONU, que foi assinado preservando os limites territoriais existentes antes da guerra. A Guerra do Golfo ela se iniciou em agosto de 1990, quando o Iraque tentou a anexação do seu vizinho Kuwait ao acusá-lo de vender mais petróleo do que permitido pela OPEP, causando assim queda nos preços. Os Estados Unidos, até então aliados dos iraquianos, eles decidiram fazer uma intervenção na região. Com a guerra, a região do Golfo Pérsico foi fechada, afetando diretamente o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. As especulações sobre o desenrolar da guerra elevaram os preços do barril de petróleo. Quase 500 mil militares foram mobilizados para a Operação Tempestade no Deserto. Houve 336 baixas e aproximadamente 500 feridos entre as tropas norte-americanas. 100 navios, 1.800 aviões de combate e milhares de mísseis dos Estados Unidos também foram utilizados. Além disso, 14 outros países, entre eles Reino Unido, Egito e Arábia Saudita, eles forneceram também tropas de combate e 16 nações cederam aviões e navios. Até 1991, os combates foram apenas aéreos. Nessa data, começaram as ações em terras que duraram quase 100 horas e culminaram a rendição dos iraquianos. A Guerra do Golfo elevou a popularidade do então presidente George W. Bush, que alcançou os maiores índices de aprovação desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com a rendição de Saddam Hussein, os preços de petróleo voltaram a cair. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.